Imagine acordar em um mundo onde cada pequeno hábito do dia a dia podia ser uma sentença de morte. Na Idade Média, viver era caminhar sobre uma corda bamba sem rede de proteção. A higiene era praticamente inexistente. Banhos eram raros e as roupas, muitas vezes, passavam meses sem serem lavadas. Isso parecia normal para eles, mas para nós, hoje, é um convite direto para doenças graves. As casas eram apertadas, escuras e compartilhadas com animais. Sujeira, fezes e restos de comida se acumulavam no chão, tornando qualquer respiração um risco. Cada toque, cada mordida de inseto ou simples ferimento podia se transformar numa infecção mortal, porque médicos e remédios eram limitados e o conhecimento sobre germes inexistente. E não era só isso. O calor do fogo, a fumaça constante e a precariedade das construções transformavam até mesmo uma rotina simples em uma luta silenciosa. Comer, beber, dormir, tudo podia esconder perigos invisíveis. A cada dia a morte rondava, muitas vezes sem que ninguém percebesse o que estava causando o desastre. Você conseguiria lidar com uma vida assim, onde apenas sobreviver parecia um feito extraordinário? Onde cada passo, cada ação era um teste contra forças invisíveis que nós, hoje, sequer imaginamos? Enquanto você ainda tenta absorver o choque do dia a dia mortal da Idade Média, surge um inimigo que você não vê: as doenças. Não estamos falando apenas de resfriados ou febres passageiras, mas de pestes capazes de dizimar cidades inteiras em semanas. A peste negra, por exemplo, matou milhões, espalhando-se rápido demais para qualquer reação humana. Os médicos da época não entendiam a transmissão de doenças. Sangrias, poções e amuletos eram armas ineficazes contra infecções que hoje seriam facilmente tratadas com antibióticos. Água contaminada e alimentos estragados eram apenas parte do cotidiano. Um copo de água podia ser letal e ninguém sabia disso. E a pior parte? Nem sempre havia sintomas claros antes do fim. Uma febre leve, manchas na pele, tosse, coisas que hoje nos fariam procurar um hospital imediatamente. Lá podiam significar que a morte estava a poucos dias de distância. A esperança de vida média era chocantemente baixa, e a sobrevivência dependia tanto da sorte quanto da resistência do corpo. Você conseguiria manter a calma em um mundo onde cada respiração podia ser fatal, sem nem saber o que está matando você? Onde a morte era invisível, silenciosa e constante, e fugir dela era quase impossível? Na Idade Média, a comida não era apenas conforto, era sobrevivência. Enquanto hoje abrimos a geladeira e escolhemos o que queremos comer, naquela época, cada refeição podia significar a diferença entre viver mais um dia ou não. Colheitas falhadas, guerras e doenças tornavam a fome uma ameaça constante e ela não esperava ninguém. O que chegava à mesa era limitado e muitas vezes repugnante para os padrões modernos: sopas ralas, pão duro e, quando se tinha sorte, carne em pequenas porções. Comer algo estragado podia significar uma morte lenta por intoxicação alimentar, mas não comer nada era igualmente letal. A escolha era cruel e diária. Além disso, a hierarquia social determinava quem comia e quem passava fome. Camponesas trabalhavam do amanhecer ao anoitecer e a comida que sobrava muitas vezes era insuficiente. A nobreza desfrutava de banquetes, mas mesmo eles não estavam totalmente livres de doenças trazidas pelos alimentos ou pela água contaminada. Você conseguiria sobreviver em um mundo onde a fome espreita em cada canto, onde a próxima refeição é uma incógnita e a escassez pode transformar qualquer dia em uma luta desesperada pela vida? A Idade Média não era apenas sombria por falta de luz, era sombria por medo constante. As ruas das cidades eram armadilhas de violência, onde brigas, roubos e assassinatos aconteciam com frequência e quase sem punição. Andar sozinho podia ser sentença de morte, e a lei raramente protegia os pobres. Nos castelos, a situação não era muito diferente.
Conspirações, traições e punições cruéis faziam parte do cotidiano da nobreza. Tortura e execuções não eram apenas espetáculos de poder, mas ferramentas de sobrevivência política. Cada decisão errada, cada palavra fora do lugar podia custar a vida. O medo não era psicológico, era físico e constante. Pessoas comuns precisavam aprender rapidamente a se proteger, a desconfiar até de amigos e vizinhos e a lidar com a violência diária. Sobreviver nesse mundo exigia astúcia, coragem e, muitas vezes, uma boa dose de sorte. Você conseguiria viver em um lugar onde o perigo se esconde em cada esquina e até os poderosos temem pela própria vida a cada amanhecer? Na Idade Média, a morte podia chegar sem aviso. Doenças que hoje parecem simples eram verdadeiras sentenças de morte. A peste, a varíola, a tuberculose e infecções comuns transformavam vilarejos inteiros em cemitérios em questão de semanas. Não havia médicos como os conhecemos, nem remédios confiáveis. A medicina era rudimentar e muitas vezes supersticiosa, misturando ervas com rituais e orações. O contato com pessoas doentes podia significar morte certa. Uma tosse, uma febre ou até um pequeno ferimento infeccionado podia levar à morte. Higiene era praticamente inexistente e a água frequentemente contaminada ajudava a espalhar epidemias. Famílias inteiras eram dizimadas antes que pudessem entender o que estava acontecendo. Viver na Idade Média significava aceitar que a morte era uma companhia constante. Cada viagem, cada encontro, cada refeição podia ser um risco. Você conseguiria manter a calma sabendo que qualquer doença podia te derrubar rapidamente, sem chance de defesa? A comida na Idade Média era escassa e muitas vezes perigosa. Para a maioria das pessoas, a dieta se resumia a pão, cereais e legumes simples, quando havia. Carne e peixe eram raridades, reservadas apenas para os mais ricos ou ocasiões especiais. O resto da população enfrentava a fome quase o tempo todo. Armazenamento inadequado fazia com que boa parte dos alimentos estragasse rapidamente, e surtos de fome eram comuns. Quando o inverno chegava, então, a escassez se intensificava. Campos cobertos de neve significavam pão racionado e sopas aguadas, muitas vezes misturadas com ervas e raízes que mal tinham sabor. A desnutrição tornava o corpo frágil e vulnerável a doenças. Uma simples gripe podia se transformar em algo fatal, quando o organismo estava enfraquecido pela falta de nutrientes. Sobreviver exigia criatividade, caçar, coletar, plantar o que fosse possível, e até recorrer a alimentos incomuns e repulsivos para os padrões atuais. Viver na Idade Média significava lutar pela comida todos os dias, sem garantias de que você chegaria à próxima refeição. Você teria força suficiente para suportar meses de fome, frio e incerteza? A Idade Média não era só fome e doença. A violência era parte do cotidiano. Assaltos, brigas em tavernas e ataques de bandidos eram comuns. E não existia uma polícia organizada para proteger os cidadãos. Qualquer viagem, por curta que fosse, era arriscada. Estradas desertas eram território de ladrões e mercenários sem piedade. Dentro das cidades, as disputas entre grupos rivais ou familiares podiam se tornar mortais. A lei era severa e muitas vezes arbitrária, mas também pouco efetiva, deixando que conflitos fossem resolvidos na força e não na justiça. Armas rudimentares estavam ao alcance de muitos, e ferimentos que hoje seriam tratados facilmente podiam ser fatais. Viver na Idade Média exigia estar sempre alerta, preparado para lutar ou fugir a qualquer momento. Você teria coragem, reflexos e resistência suficiente para sobreviver a esse mundo de caos e brutalidade diária? Depois de conhecer a fome, a doença, a sujeira, os castigos brutais e a violência constante, a pergunta é inevitável. Você realmente sobreviveria à Idade Média? Cada detalhe que parecia extremo é só a ponta do iceberg de um cotidiano implacável. Sobreviver não era apenas uma questão de força física, mas de astúcia, resistência mental e sorte, muita sorte. Imagine acordar sem aquecimento no inverno rigoroso, ter que encontrar comida num mercado com pouca higiene.
fugir de ladrões nas estradas e lidar com médicos que mais assustavam do que curavam. Cada decisão errada podia ser fatal, e o mundo medieval não dava segundas chances. Viver naquela época significava adaptar-se rapidamente, aprender a lutar, escapar de doenças e até negociar com pessoas cruéis para manter a própria vida. Poucos tinham realmente chances de envelhecer, e histórias de sobreviventes eram exceção, não regra. A verdade é que, olhando de hoje, a Idade Média nos parece fascinante, mas para quem estava lá, era um teste diário de resistência, coragem e sorte. Então, pense, com todos os perigos e horrores que acabamos de explorar, você teria o que é necessário para sobreviver nesse mundo implacável?